Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esses vídeos que nós vamos fazer agora, nessa pequena série, sobre os falsos devotos da Santíssima Virgem, se você acompanhá-los, serão de grande importância para a sua vida espiritual. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, Satanás se disfarça de anjo de luz, ou seja, ele é especialista em fazer o que é falso se passar por verdadeiro. Ele é como um grande falsificador de pérolas, né? Um grande falsificador, melhor dizendo, de joias. Porque ele observa uma joia de grande valor, falsifica, ou seja, faz uma bijuteria daquela joia, e as pessoas que não são especialistas ou que pelo menos não se deixam conduzir pelo Espírito da verdade, acaba pensando que aquela falsa joia que ele criou é uma das joias verdadeiras, né? É uma joia verdadeira e de grande valor. Então, nós iremos conhecer hoje os falsos devotos, né? Começando hoje, os falsos devotos da Santíssima Virgem e as falsas devoções. Então, são 7 os falsos devotos e as falsas devoções, né? São Luís Maria Grignon de Montfort, né, o autor do livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele traz para nós, revelando para nós 7 espécies de falsos devotos, né? Ele diz que existem 7 falsos devotos e, consequentemente, 7 falsas devoções. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. A primeira, os devotos críticos. Segundo, os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. Sétimo, os devotos interesseiros. Então perceba, 7 é o número da perfeição. E é exatamente 7 o número, aqui se tratando das devoções à Santíssima Virgem, é exatamente 7 o número das falsas, ou seja, das joias que foram falsificadas, né? Então, vamos lá para o primeiro falso devoto. Quem são eles? Os devotos críticos. Os devotos críticos são, em geral, sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos que têm, no fundo, uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato de estas devoções não agradarem à sua culta fantasia. Então veja, os devotos críticos, os falsos devotos críticos, são aqueles que têm muito estudo, que conhecem, quando eu digo muito estudo, eu falo que tem até inteligência, que conhecem, por exemplo, as Sagradas Escrituras, que leem muito as Sagradas Escrituras, que leem muitos livros de teologia, de filosofia, né? Entenda bem o que eu estou colocando aqui. Não estou dizendo que quem faz isso, quem lê, quem estuda, é falso devoto. Eu estou colocando o que São Luís diz. Aqueles que, geralmente, porque são orgulhosos e tendo muito conhecimento de teologia, de filosofia, de Sagrada Escritura, começam a criticar as pessoas humildes, as pessoas às vezes até analfabetas, que devotam Nossa Senhora e que fazem alguns atos de devoção de boa fé à Santíssima Virgem, mas porque ele, né, intelectualmente está mais elevado do que aquela pessoa, começa a criticar, né? Então ele diz: põe em dúvida todos os milagres e histórias narrados por autores dignos de fé, ou inseridos em crônicas de ordem religiosas.
atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Repugna-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem, da Santíssima Virgem, às vezes no recanto de uma rua, rezando a Deus. Então, eles são tão críticos em si mesmo que eles não acreditam nos milagres que pessoas simples narram, que receberam pelas mãos de Nossa Senhora. Eles não acreditam nas histórias que as pessoas simples contam, né? Por exemplo, pessoas que dizem que viram, né, a Santíssima Virgem, que tiveram uma visão da Santíssima Virgem, né? As pessoas que tiveram, vamos dizer assim, consolos espirituais na oração por meio da Santíssima Virgem, pessoas que se ajoelham diante da imagem de Nossa Senhora, né? Se ajoelhar diante da imagem de Nossa Senhora, eles já começam a criticar, né? Vejam, chegam a acusá-las de idolatria, como se estivesse adorando a pedra ou a madeira. Então veja, o crítico, ele vê uma pessoa que está ajoelhado diante de Nossa Senhora, né, da imagem de Nossa Senhora, rezando o Santo Terço, ou fazendo outras orações, ou apenas, podemos assim dizer, demonstrando um carinho, um amor à Santíssima Virgem por meio daquela prostração diante da imagem, começam a acusar de idolatria, começam a acusar aquela pessoa de idólatra, né? E ele continua: dizem que, de sua parte, não apreciam essas devoções exteriores e que seu espírito não é tão fraco que vá dar fé a tantos contos e historietas que se atribui à Santíssima Virgem. Então eles dizem: eu não dou espaço para isso, eu não acredito que isso seja verdadeiro. Não acredita nos milagres, não acredita na devoção simples das pessoas, não acredita nas histórias que são contadas a respeito da Santíssima Virgem, e chama essas pessoas simples de idólatras. Quando alguém lhes repete os louvores admiráveis que os santos padres dão à Santíssima Virgem, responde que são flores de retórica ou exagero, que aqueles escritores eram oradores, ou dão então uma explicação má daquelas palavras. Então, as pessoas começam esses devotos críticos, esses falsos devotos críticos, mesmo que a pessoa simples comece fazendo a sua devoção usando de escritos de grandes padres da igreja, de grandes santos, mesmo que essas pessoas simples comecem a usar e contar histórias, né? Contar fatos que os grandes santos tiveram, como por exemplo Dom Bosco, que teve uma grande visão ali no mar, né? Uma grande visão do mar, e a Nossa Senhora participava daquela visão que Dom Bosco teve. As visões que Padre Pio, que São Padre Pio de Pietrelcina tinha. Quando a pessoa começa a tratar dessas coisas, o que é que eles dizem? Eles dizem: quando alguém lhes repete os louvores da Santíssima Virgem, admiráveis que os santos padres dão, responde que são flores de retórica ou exagero, que aqueles escritores eram oradores, ou dão então uma explicação má daquelas palavras. Então o devoto crítico é assim, né? E continua São Luís dizendo: esta espécie de falsos devotos e orgulhosos e mundanos é muito para temer, e eles acusam um mal infinito, ou melhor, e eles causam um mal infinito à devoção à Santíssima Virgem, dela afastando eficazmente
todo o povo, sob pretexto de destruir-lhes os abusos. Então, o que é que acontece? Esses falsos devotos, eles começam a fazer uma desconstrução da devoção à Santíssima Virgem. Eles começam a dizer que, em nome de combater os exageros, eles começam a criticar. Se ele vê uma pessoa que todos os dias, antes de ir ao Santíssimo, né, a pessoa está indo para a Capela do Santíssimo, por exemplo, mas antes da Capela do Santíssimo, existe um altar onde tem uma imagem da Santíssima Virgem, independente de qual seja o título. Se ele vê uma pessoa que, antes de ir ao Santíssimo, se ajoelha na presença de Nossa Senhora, ali naquela imagem, e reza ali diante da imagem, essa pessoa começa a querer desconstruir aquela prática da pessoa. Começa a dizer, olha, por que você está se ajoelhando aí diante de Nossa Senhora, se você tem o Santíssimo Sacramento ali? Aí é só uma imagem de gesso ou de madeira, ou é só um quadro, ali está Jesus vivo, ressuscitado sobre o véu do sacramento. E a pessoa começa a fazer esse tipo de coisa. E com isso vai esvaziando a fé e a devoção verdadeira e sincera à Santíssima Virgem. Meu querido, antes de eu ler esse tratado aqui, eu tinha muito mesmo dessa falsa devoção, né, crítica a Nossa Senhora. Tudo que se fazia a respeito de Nossa Senhora, eu criticava. Por quê? Eu dizia, se fala tanto de Maria, mas não se fala de Jesus. Se fala tanto de Maria, se fala tanto dos livros que falam de Nossa Senhora, mas ninguém fala da Bíblia. A gente pede para a pessoa encontrar um versículo, a pessoa passa meia hora folheando a Bíblia e não encontra um versículo. Isso é por quê? Porque perde tempo demasiadamente com as devoções a Nossa Senhora. Eu fazia isso, eu era assim. E eu comecei a perceber que eu era um falso devoto de Nossa Senhora e um devoto crítico, que criticava todo mundo que de boa fé tinha uma devoção santa, justa, sincera à Santíssima Virgem. E que por meio dessa devoção não se diminuía a pessoa do Cristo, não se diminuía a pessoa de Nosso Senhor. Mas na verdade eu começava a achar que eu era o dono da verdade, que eu tinha muito conhecimento, que eu era o grande sábio, quando na verdade eu estava somente comprando uma bijuteria que Satanás estava me vendendo, que era a crítica demasiada às simples e verdadeiras devoções à Santíssima Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu peço a você, reflita nisso, e você vai ver que você tem muito desse falso devoto crítico que São Luís Maria Grion de Montfort fala. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, clica aí, inscrever-se, clica no sininho, receber todas as notificações e compartilha com um amigo que você conhece e que é crítico demasiadamente à Santíssima Virgem e às devoções a ela dirigida. Sem dizer nada, ele vai perceber que ele talvez esteja vivendo aquilo que eu já vivi. Uma devoção, uma falsa devoção, né? Em pretexto de defender a verdadeira devoção sem nem conhecê-la. Deus abençoe você.